livro pequeno, é um livro que só tem 3 capítulos. É uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Quem foi Tito? Tito, no capítulo 4, Paulo fala assim: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé. Ou seja, o Tito, ele era filho de Paulo, não geneticamente, tá, queridos? Não geneticamente, mas ele era filho de fé de Paulo, ou seja, ele se converteu ao ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Então, Paulo tinha um grande afeto, queridos, pelo Tito, certo, queridos? Então, o homem de Deus é conhecido pelos seus discípulos, que o Espírito Santo gera por meio do seu ministério e da sua fé. Então, Paulo, através do poder do Espírito Santo, ele transmitia a palavra de Deus e ele teve muitos discípulos, e o Tito era um desses. É um capítulo apenas de 16 versículos. Paulo fala aqui para Tito quais eram as qualificações dos presbíteros, a qualificação dos pastores, os bispos, os diáconos precisavam ter. Paulo alerta o Tito também dos falsos mestres. Então, você vê que naquele tempo, Paulo estava sempre falando sobre os falsos mestres, assim como tem hoje muitos falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores. Mas o que é que eu quero destacar para você aqui? É mais uma vez a fidelidade de Deus. Paulo, ele fala para Tito, ele começa falando com Tito da fidelidade de Deus. Muitas pessoas, queridos, estão cabisbaixas. Muitas pessoas estão com uma fé anêmica. Muitas pessoas estão frustradas, desanimadas. Muitos até em depressão, devido a não conseguir firmar a sua fé em Deus. Muitos hoje, às vezes, daquela alegria, entusiasmo, eu confio em Deus, eu creio em Deus, aleluia. E de repente, essa questão da confiança em Deus é algo muito, muito sério. Essa questão da confiança em Deus, ela mexe com o nosso caráter, ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa face. A Bíblia diz assim em Provérbios que a alegria da alma formoseia o rosto. É o melhor cosmético que existe. A alegria da alma formoseia o rosto. Poxa, pastor, mas em tempos difíceis como a gente está vivendo, se eu sair sorrindo aí, vai ser até meio chato, né? Gente morrendo de Covid, gente morrendo por causa de chuva, por causa de acidente. Poxa, pastor, se eu sorrir assim, vai parecer até que eu não sou sensível. Não, queridos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, ele estava preso, ele tinha apanhado, quando ele escreveu assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu tenho me apaixonado a cada dia pelo que Paulo fala. Um homem, ele apanhava, ele era criticado, ele era perseguido, e a gente lê as epístolas, ele traz aquela palavra que enche nosso coração de fé, de confiança, de gratidão. Então, aqui no versículo 2 e 3, Paulo fala que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Então, Paulo fala assim, Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra
pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Diga isso. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. O que é isso, pastor Humberto? É que a razão principal da existência da fé é outra, senão a salvação eterna que foi prometida por Deus aos que creem. Sabe o que faz você estar agora acordado ouvindo a palavra de Deus? A promessa de Deus de te salvar. Sabe o que faz você ir para a igreja? É a promessa de Deus de te salvar. Sabe o que leva você a ler a Bíblia? A promessa de Deus de te salvar. Sabe o que leva você a se levantar, a sorrir, se alegrar, louvar, ouvir um hino? É a promessa de Deus salvar. É o que faz você sorrir, é o que faz você se levantar, é o que faz você lutar, é o que faz você perseverar. A promessa de Deus da vida eterna. É quando você entende, poxa vida, eu tenho espírito, alma e corpo. Peraí, se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Bom, eu vou ser cremado, eu vou ser para debaixo da terra, e depois? O que vai ser feito do resto? Aí Deus promete salvar. Então, queridos, é a fé que nos traz a esperança e a confiança de que alcançaremos, pois a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não muda, e irrevogável. Além disso, Deus, ele jurou por si mesmo que a cumpriria abençoando os seus herdeiros. Hebreus 6, 17 e 18. Deus jurou, Hebreus 6, 17 e 18 fala assim, ó, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, ou seja, Deus jurando, viu? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pormos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, Deus não mente. Vamos orar? Deus, ele é perfeitamente justo e fiel para cumprir tudo o que prometeu. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13 fala assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Ou seja, mesmo se você for infiel, a Bíblia está dizendo que Deus é fiel. A Bíblia aqui está dizendo, Paulo está dizendo, Deus não mente. O que Deus prometeu para você? Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, eu te louvo por este dia. Esta palavra que fala aqui que o Senhor Deus não mente. Uma coisa eu seja, na tua palavra, o Senhor promete salvação, o Senhor promete batismo e poder do Espírito Santo, o Senhor promete cura divina e o Senhor promete que voltará. E nós acabamos de ver na tua palavra agora que o Senhor não mente. É impossível o Senhor mentir. Faz parte do caráter do Senhor. O Senhor não muda, o Senhor não mente. Então, meu Deus, eu oro para que esse teu filho, essa tua filha, receba as bênçãos que o Senhor tem prometido. Se essa pessoa estiver enferma, é promessa tua, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Através desse gesto, que essa pessoa que está doente possa tocar as minhas mãos agora. E que possa ver através, seja do computador, seja do celular, enfim, ou do aparelho de televisão, que quando essa pessoa tocar a mão dela na minha mão,
que ela receba cura, que receba uma transferência de unção, que traz cura, libertação, porque em nome de Jesus eu repreendo agora toda a enfermidade das plantas dos pés ao alto da cabeça. Eu repreendo agora o espírito de Jezabel, eu repreendo agora o espírito de Abisalão. Meu Deus, todo espírito maligno que traz doença, perturbação, Deus, muitas vezes o desemprego, o espírito de inveja, sim, Pai, o espírito de ódio, raiva, ira, rancor, a mágoa, eu estou abençoando em nome do Senhor Jesus. É promessa tua, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu oro pela salvação dessa família, salvação do cônjuge, salvação dos filhos, dos pais, em nome de Jesus. Pai, é promessa do Senhor Deus curar. A Bíblia fala que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Tu sabes as áreas que esta família precisa de provisão, se é de um emprego, se é de alimentação, se é saúde física, se é saúde espiritual, se é saúde emocional, se é na área material. Eu estou estendendo as mãos para abençoar em nome do Senhor Jesus. O Senhor não é homem para que minta. Pode tomar água. Então, que através dessa palavra possa sair do seu coração toda dúvida que Satanás tem colocado. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de 50 dias de projeto de vida. Aleluia. Glória a Deus.